Lucas 19, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, olha querido, você presta atenção na Bíblia, maioral dos publicanos e rico, que é uma linguagem de gente importante lá, naquele tempo, e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Você já pensou uma pessoa importante subir numa árvore? Hã? É muito assim, meio humilhante, né? No meio da multidão ainda. É meio esquisito. A gente tem vergonha até de tropeçar, né, irmão? Quantos é que tropeçaram e ficaram morrendo de vergonha na rua, assim, na calçada? Essas calçadas de Curitiba são uma benção, né, irmão? Essa cidade aqui é maravilhosa, mas a calçada aqui, se você andar de salto aqui, você volta da Rui Barbosa sem o salto. Enfia na pedra, você é poft. E às vezes a gente trupica, tem vergonha, né? Se já alguém tropeçou, eu falei assim: ô, machucou? A pessoa falou assim: não, só o ego. Só o ego machucou. E esse estava em cima de uma árvore, para ver Jesus. Verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa, e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que a gente ora, né? Por que a gente aqui do culto, por exemplo, né, talvez, vamos supor, talvez alguma pessoa que vem primeira vez, ou vai primeira vez numa igreja, assim, que foi o meu caso, né, com 18, tralalá, eu fui primeira vez numa igreja, e tudo que eu via para mim era esquisito, né, tudo era estranho. Aí as pessoas oram e elas levantam mãos, né? Por que levanta a mão? Alguns fecham os olhos, não é verdade? O que mais que as pessoas fazem? Hein, Cleide? Você que vê daqui tudo. Hoje a Cleide está muito crente, hoje já está falando até contemplação, né? Ela falou que viu anjo, miríades de querubins, né? Então os crentes têm essas coisas, né? Vê anjo, vê querubim, né? Vê essas coisas todas. E fala, né? A gente fala também, não fala? A gente glorifica, né? Glorifica a crentez, mas quando você vê na igreja a primeira vez, aí você fala, ou grita, né? Pô, aqueles crentes grita, mas a gente fala, aqueles crentes louva. Tem que traduzir, né? No começo da conversão, você tem que traduzir para os não crentes, o que é, né? Gasofilácio, o que é orar, contemplar, tem que traduzir, né? O pastor fala umas coisas aqui, depois não entende nada, o que ele falou mesmo? Não, é assim que funciona, então tu vai traduzindo, né? Porque a gente pensa que todo mundo sabe tudo, mas a gente vai fazendo coisas, gestos, para nós, a gente sabe que é o amor a Deus, é o amor a Jesus, é a nossa alegria, expressão de honra, né? De amor. A Miriam me ensinou ali, que como fala Deus é bom, né? E eu gostei, Deus é bom, né, Miriam? Bom, olha. Acho que é por isso que a gente fala quando vai almoçar na casa de alguém, fala assim, ó, porque Deus é bom. A gente expressa, fala com Deus. Coisa boa esta, né, quando a gente tem essas expressões.
Mas talvez nem entre nós, às vezes, a gente compreende as expressões. Esse dia alguém falou assim: pastor, lá naquela igreja, lá como é que é? O povo pode orar alto? Eu falei: minha filha, pode fazer o que você quiser. Pode orar alto, pode glorificar, pode girar assim no manto. Alguns giram, né? Não é o nosso costume, né? Assim, né, Ana? Gira, faz o que você quiser, está tudo certo. Ali é o lugar certo das coisas. Mas cada um é livre para fazer o que quiser, né, irmãos? Não significa que a gente não ora, não adora. Eu mesmo sou uma estátua, né? Mas aqui dentro está explodindo, mas fica assim. Às vezes balança, né? Conforme o vento do ar-condicionado balança. Mas a gente ora, adora, glorifica o Senhor. Mas por que a gente faz isso, irmãos e irmãs? Porque Jesus, é como o pastor falou no começo, é porque Jesus nos convidou para a sua família. Ele desejou entrar na nossa casa, Ele desejou comer conosco, Ele desejou se misturar a nós. Quando Jesus veio do céu, Ele trouxe a divindade para nós, para se misturar e nós possamos ser parte da sua divindade. E quando Ele ressuscitou, Ele levou parte da humanidade para a divindade. Por isso que a Bíblia fala, Jesus Cristo, quando você vai ler o Evangelho sistematicamente, boa parte, dependendo do assunto que está ali se referindo, ele fala Jesus Cristo, porque é o Deus homem. E quando se refere à divindade dele, fala-se Cristo Jesus, que é o homem se tornando, parte da divindade. Jesus Cristo, aquele que se tornou humano, e Cristo Jesus, que levou a humanidade para a divindade. Na Bíblia não tem nada sem propósito. Não tem nada sem propósito. E essa mistura que ele fez, e essa mistura é maravilhosa para nós, Ontem conversava com os jovens aqui, e a gente compartilhava sobre isso, Eu conversei com eles assim: no seu projeto de vida, porque nós jovens temos bastante projeto de vida, o que você vai ser? Vou fazer doutorado, mestrado, a profissão tal, profissão X, várias profissões. Aí depois a gente conversou, onde Jesus está no projeto de plano na sua vida? Porque o projeto de plano na nossa vida é assim, Jesus ele entra, é como se fosse um motor. Um carro pode ser lindo, mas se ele não tiver o motor, não presta para nada. A nossa vida nesta terra, enquanto estamos aqui, também é assim. Nós temos a nossa vida nesse tempo, nessa terra, mas Jesus, ele é o motor em nós, que nos possibilita viver com qualidade. Por isso que aqui a Bíblia mostrou que Zaqueu era um homem bem sucedido, maioral dos publicanos, rico, mas ele não tinha um motor. Faltava motor na vida dele, porque nesta terra, quando uma pessoa ignora que ela foi feita para Deus, o pastor falou uma coisa no começo aqui, uma frase que devia estar anotada, ela falou que Deus, ele nos chamou, mas em algum momento não deu certo, foi mais ou menos isso, como eu falei. Ele nos criou, mas em algum momento o pecado entrou, e ali Zaqueu estava assim, era muito bem sucedido, mas ele quis subir em árvore, para poder enxergar aquilo que ele não via, e aquilo que era um vazio na sua alma, um vazio na sua vida. E é por isso que eu conversei com eles, conosco, com você. Você pode ser, eu posso ser a mais bem sucedida da criatura, mas se faltar o motor, se faltar a origem, se faltar Jesus Cristo em nossas vidas, se faltar Cristo Jesus em nossas vidas, tudo se transforma em nada, em absolutamente nada, tudo vira pó,
É tão comum ver pessoas bem-sucedidas mergulhadas em depressão, mergulhadas em compras, mergulhadas em relacionamentos, mergulhadas em tantas coisas para poder complementar a sua hipotética felicidade com que construiu a sua vida e depois descobriu que precisava subir em árvore para enxergar a um propósito maior. É assim, né? Zaqueu estava assim. Até Jesus olhou para ele e falou assim: olha, você não vai entrar na minha casa, eu vou entrar na sua casa, porque quando eu entro na sua casa, e ele falou no final, no verso 9, há salvação nesta casa, há salvação nesta vida, há salvação aqui. Eu vou entrar aqui, eu vou modificar aqui, né? Por quê? Porque quando Jesus entra, eu sou o advogado mais bem sucedido da terra. Quando Jesus entra, eu sou o dentista mais bem sucedido da terra. Quando Jesus entra, eu sou o empresário mais bem sucedido da terra. Quando Jesus está presente, eu sou a professora, o professor mais bem sucedido que existe. Quando Jesus está na minha vida, eu sou o agrônomo, né, Flaviana e lá o Dan, mais bem sucedido da terra. Quando Jesus entra, eu sou o médico, a médica mais bem sucedida da terra. Porque não falta nada. Aliás, se havia de faltar alguma coisa, essa falta seria Jesus, e não as outras coisas. Porque a gente pode ser feliz fazendo qualquer outra coisa, até às vezes não fazendo nada. Até como Mefibosete, que veio à mesa do rei com favor, mas ele é o principal de todas as coisas, ele é o principal de todas as coisas, e ele quis ali, e Jesus veio, e ele falou: eu vou entrar na sua casa. É por isso que vocês nunca me ouviram dizer, e nunca me ouvirão dizer, de alguém que precisa aceitar Jesus. Muito comum no arraial evangélico. Você tem que aceitar Jesus. Quem sou eu? Quem é você? Com a petulância de achar que aceita Jesus, meu querido. A Miriam já falou ali, sou Ele que me aceita. É Ele quem vem até mim. É Ele que entra na minha casa. É Ele que entra na minha vida e Ele me recebe. Isso é graça de Deus em minha vida. É Ele que vem e me abraça. E é por isso que quando eu canto, eu ergo a mão, eu louvo, né? Por isso quando eu canto, né, a gente pode girar também, não tem problema, pode girar. Vamos ver quem vai girar aqui nos próximos cultos. Se alguém girar aqui, fica tranquilo, irmão, é só a presença de Deus, tá? De boa. Mas é por isso que eu falo frases de amor ao meu Deus, a uma pessoa, a Jesus, porque Ele me recebeu. É Ele que me recebeu. Porque a gente não era nada, né, irmãos? Olha só, Romanos 3, 23, vai lá, meu amiguinho. Romanos 3, 23, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs. Pois todos e... Muito bíblica essa frase. Se fosse uma linguagem mais brasileira, a gente falasse depois: todos são jaguara, não vale nada. Põe lá, meu filho, eu acabei de ler lá. Põe lá, Dan. Porque vocês são jaguara, vocês são miseráveis, pecadores, não vale muita coisa, pode dizer nada. Precisam da graça, do poder, da glória de Deus, entrar na sua casa e fazer como fez com Zaqueu. Vocês precisam. Esse é o plano da Bíblia. Vocês precisam. E lá, 6:23, põe para nós, por favor. Lá no 6:23, havia uma morte. Vamos ler junto? Porque do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não apaga, deixa aí. E a palavra brasileira, porque o preço do crime de vocês é a morte. A sentença dada é a morte. Todo mundo nasce com essa sentença.
né? Hoje nós vamos batizar 2 lindinhos, mas já nasceu com a sentença, 2 não, 1, já nasceu com a sentença, e orar por outro, né, o Davi, nasceu com a sentença, queira ou não queira, a Bíblia está dizendo, mas haverá salvação, por quê? Porque esses pais estão profetizando que haverá salvação com o ato, não é? Haverá salvação. Mas todos nós, eu estava lembrando quem é aqui mais de 60 anos e lembra da dívida externa do Brasil? Quem lembra? Fala, gente, de 60 anos tem mais do que a maioria, né? Tu lembra? Dívida externa? Eu me lembro que quando eu comecei a aprender lá na escola, a professora dizia, a professora acho que era de, sei lá, história ou outra coisa, sociologia, vocês já nasceram devendo, eu lembro até o número, 189 milhões de não sei o que, né? Será Cruzeiro, Real, Cruzeiro Novo, sei lá o que, de alguma coisa. Vocês devem, cada um de vocês, já nasceu devendo 189 milhões. Mas por que, professora? Porque o Brasil deve tudo isso. E cada brasileiro tem parte da conta. Mas eu não assinei nada, não importa se você assinou nada, você deve. Mas eu não comprei nada, não quero saber se você comprou alguma coisa, você deve. E deve, né? Graças a Deus, acho que pagamos, né? Graças a Deus, não tem mais essa conversa hoje. Acho que pagamos. Ou pelo menos a gente é iludido que pagou. Mas vamos por aí. Vamos por essa lógica. O salário do pecado é a mesma coisa. Nós nascemos, bote aí, meu filho. Não economiza energia nesse negócio, não. Bote lá, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a mesma coisa. Nascemos ali, condenados. Mas olha, a bom da notícia, vamos continuar lendo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele veio e quitou a dívida. Eu não coloquei lá, Hebreus 4,15 fala, tendo havido rasgado o escrito de dívida que era contra nós. Perdoou. No Brasil não sei, mas diante de Deus é o que importa, nós não temos mais dívida. Ei, coisa boa, né, irmãos? Mas a dívida foi paga por nós. Isso é suficiente para tirar a gente de toda mazela emocional, porque todas as mazelas emocionais vêm da culpa do ser humano. E quando o Evangelho extirpa a culpa do ser humano, sara. Você já viu quando alguém morre? Você pode tratar o seu marido ou a sua esposa melhor possível, mas quando morre, vai enterrar, você vai falar assim, devia ter tratado melhor. É, não é? Imagina se você tratou mal, né? Aí lascou, né, irmão? Aí é direto para o Hades, né? Não tem mais salvação. Devia, né? Ou perde algum parente querido, devia, um filho, uma filha querida, Deus me livre, que a ordem seja natural, né, da vida, mas às vezes não é. Devia, a gente sempre está devendo. Esse é o mal do ser humano, é o mal de raiz. E quando Jesus vem e dá a vida eterna, por pagar a dívida, sara. A gente sara, irmãos, irmãs, saramos porque nós temos um Deus da vida, um Deus que está entranhado em nosso coração, um Deus que está dentro de nós, que nos prometeu um reino e já nos colocou na mesa real, não é? Lá em Efésios capítulo 1, 2 e 3, não fala isso? E nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a nossa realidade curadora. É por isso que eu ergo a mão, na igreja, fora da igreja. É por isso que a gente ergue a mão, pela sua bondade. E a bondade não expira. Vamos ler Romanos capítulo 5, verso 6, tem o 9. Olha lá, Romanos 5, 6, 9.
Eu vou ler. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa versão não é a melhor. É Cristo, quando nós éramos ainda pecadores. E a palavra pecador é feia. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Talvez por uma filantropia, né? Talvez por um ato de expurgo da alma, sei lá o que. Nós não cremos nisso, pelo amor de Deus, não vai recortar lá na internet. É porque às vezes as pessoas fazem bondade e acham que aquela bondade tornou a pessoa melhor. Como se fosse possível. Vamos ler isso junto? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu sempre costumo dizer que Jesus não perguntou, nem para mim, nem para você: olha, se eu morrer lá na cruz, você vai me... Aí vamos colocar a palavra errada, vai me aceitar? Ele não perguntou, não. Ele disse, a Bíblia diz, quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. E ali é a linguagem de não é de aceitar, mas Ele falou, quando vocês eram pecadores, eu coloquei vocês na minha mesa, sem perguntar, na minha mesa. Assistiu um filme esta semana, estava de férias de boa lá, né? Estava assistindo o filme, se vocês quiserem, até lá, no Star Plus, a história do cantor country, Johnny Cash. O filme chama-se Johnny e June, que foi a esposa dele, a segunda esposa e para sempre. E ele teve altos e baixos, mas ele tinha uma origem cristã que era como Elvis Presley, eles nunca deixaram. O Elvis Presley, depois que foi levado por N circunstâncias, dizem que por um agente muito ganancioso, afundou o rapaz, mas quando ele estava nas suas angústias, ele queria Deus. Por isso tem esses hinos, todos. Ele gostava mesmo de cantar Deus, com a música negra cristã americana, e cantava. Mas o Johnny também, é a mesma história quase, altos, baixos. Depois, quando ele ergueu de vez, ele falou para o seu agente lá, para a gravadora: eu quero fazer um disco novo, quero gravar ao vivo, porque eu estou retornando. E o agente falou para ele: tá bom, vamos fazer. E ele falou: eu quero fazer lá na prisão tal. Eu quero gravar esse disco ao vivo com os prisioneiros. E o agente disse para ele assim: você está louco? Nós não vamos vender nada de disco, vai ser um fracasso. O seu público é cristão, e o público cristão não vai querer comprar um disco gravado no meio dos estupradores, estelionatários, ladrões. Não vai querer. Seu público é cristão. E o Johnny Cash disse: então o meu público não é cristão. Vocês entenderam, irmão? Então meu público não é cristão. E ele gravou lá no meio dos prisioneiros. E naquele tempo, o disco do Johnny Cash vendeu mais do que os discos do Beatles. E ele morreu cantando a música de Cristo. Gravava outras coisas também, as country music, mas ele morreu dizendo que Jesus era o Salvador da sua alma. E ele colocou a gente na sua mesa, E ali diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Que verso é esse aí, irmão? 5? Até aqui, eu vou colocar aqui, Romanos 5, eu enxergo melhor aqui. Aí mostra de uma graça, de um Jesus que não expira. Verso 9:
Não, vamos ler 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Porque quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí, o apóstolo Paulo está dizendo, essa graça não expira, porque quando estamos em Cristo, descansa no perdão de Deus, que transforma vidas, que transforma as nossas vidas. Como é triste ver os religiosos dizendo que, porque fez isso, aquilo, outro, vão perder salvação, perder isso, aquilo, outro. Quem perde nunca teve. E alguém que dá presente e toma não é presenteador. Mas também isso não significa graça barata. Significa talvez para mim que nunca houve graça. Porque quando recebemos amor é impossível voltar atrás. Porque Jesus transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Esta semana minha filha não está aqui, né? Posso falar? Oh, Jesus, não posso falar mais nada da família, que a coisa fica feia. Vem a Glaucia. A Glaucia sofria. Mas o anjo ficava, né? Jesus. Mas é uma conversa sadia. Minha filha foi do Júlio para Jesus, voltou, e ela voltou do Júlio para Jesus, querendo converter o condomínio todo lá de casa, né? Uma graça. Aí ela falou, pai, eu falei para tal pessoa, eu evangelizei ela, e a tal pessoa, ela falou que não ia conseguir. Eu falei, por que, filha, não ia conseguir? Ela disse, porque ela falou que talvez não ia conseguir parar de ficar, né? Os menos de 40 sabem o que é ficar? Tá, então tá bom, porque os mais de 40 não sabem mais. Então, ela prometeu que não ia ficar, ela prometeu que não ia mais brigar com os pais dela, aquela coisa errada. Aí, só que ela falou para o pai que acho que não ia conseguir. Aí, com muito amor, discernimento, carinho e respiração, tentei ajudar. Aí eu falei, filha, quando a gente evangeliza, não é de fora para dentro, querendo cortar hábitos. É de dentro para fora, que os hábitos vão desaparecendo. Não é? É um tratamento de medicação espiritual. É de dentro para fora. Então, aí eu dei o exemplo que estava lá na minha frente, né? Pessoal, está vendo aqui o Bonerges? Vocês conhecem o Bonerges já, né? Está vendo o Bonerges? Olha como ele gosta, joga, ele traz, daí ele vem, coloca a boca e lambe minha mão, e traz o brinquedinho para eu jogar, e eu chego em casa, ele fica rodando lá, e eu brinco com ele brinca comigo. A gente não conversa. A gente não fala nada, mas ele entende, né? Acho que entende. Todo mundo pensa que cachorro entende o que a gente fala, né? Mas não sei lá se entende. Tá vendo? Ele não fala, ele late achando que eu entendi, e eu falo achando que ele entendeu, e assim vai, mas a gente gosta, né? Quando a gente vai a Jesus, é assim, é o prazer de ficar junto, é o prazer de estar com Ele, é a gratidão pelo perdão, é a gratidão por estar na mesa, né? A alegria da convivência, porque a gente se ama, porque a Bíblia não nos trata com punição. A Bíblia diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Está certo? É o amor que nos conduz ao arrependimento. Não é a disciplina e a punição que nos leva a sermos cristãos. Porque Deus nos laça pelo amor. É o amor que cuida. É o amor que vem para perto. É o amor que abraça. E quando você recebe amor, você não quer mais sair de perto do ser amado. E ali você anda conforme o ser amado. E ali você se espelha no ser amado. E ali acontece, e o último texto, 2 Coríntios 5:17, lá para nós, acontece o milagre
de um novo nascimento e o de ser uma nova criatura. Vamos ler comigo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis, se fizeram novas. É, irmãos? O que é que te prende? Qual é a mazela emocional que te prende? Qual é a mazela física que te prende? Qual é a mazela de culpa que te prende? Abandona e leva para Jesus Cristo e segue adiante e vá para frente, porque todas as coisas se fizeram novas e só há espaço em nossa vida para o resultado da implantação da palavra de Deus em nosso coração, que é vida, que é cura para nós em Cristo Jesus. E sara, irmão, irmã, e sara, irmão, sara. Quando alguém fala assim, tal pessoa precisa de cura, não sei o que, precisa de cura, precisa de morte, precisa morrer, porque no reino de Deus, para a velha vida, é morte, não tem cura. Como é que é? Para a velha vida, morte, não tem cura, porque Deus não remenda pano velho, Deus não trata com gente velha, Deus não trata com a velhice da antiga natureza, Ele não reforma a natureza. Quem reforma a natureza é a religião. Cristo no Evangelho faz de novo. Tem que morrer para renascer em Cristo Jesus para a nova vida. Não tem que ter cura nenhuma não, você tem que morrer. É morte e vida nova. Sara. Isso vai ficar processo de apostilinha de lição 3, lição 4, apostila de cura. Esse crente evangélico está cheinho de apostila. E se a apostila resolvesse alguma coisa, o mundo seria outro. Mas o que resolve é a morte juntamente com Cristo na cruz e a ressurreição juntamente com Cristo naquela cruz. Amém, querido? Por isso, a gente pode levantar a mão. Por isso, a gente pode gritar a Deus com amor. Então a gente ama Jesus, ergue a mão, canta e faz, porque nós amamos aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos deu vida nova, nos colocou na mesa real, sem merecer nada. Eita, Jesus bom. Eu pego ele e não largo mais. Vem aqui, mas vamos cantar aqui. Vamos cantar perder graça mesmo, para a gente selar essa palavra. Mas eu vou orar com você, né? Você, querido irmão e irmã. A gente comentou tanto de mazelas, né? Eu quero orar com você, que às vezes tem mazelas da velha vida. Não tem cura não, tem morte para a velha vida e vida nova. As coisas novas se passaram. Então se há alguma coisa no seu coração, na sua vida, te oprimindo, te angustiando, vamos entregar agora para Jesus levar, e você vai ter o primeiro dia da semana muito abençoado. Vamos ficar em pé? Você que precisa, né, que quer que eu ore com você, coloca a mão no seu coração, feche teus olhos, eu vou orar, e ore recebendo libertação, recebendo novidade de vida, em nome de Jesus.